estamos aqui para jogar Ultimate Custom Night. Isso mesmo, Ultimate Custom Night. Consegui instalar finalmente. Aqui, galera, como vocês devem... instalou o do Miguel agora, galera. Meu Deus. Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é Miguel. Eu também sou youtuber. Menos o Mikael aqui que tá aqui. Eu não sou. Eu jogar sempre Custom Night. Miguel, se não ir, você... Não é Custom Night, não. Tropa, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. No meu canal e no canal do João. Galera, agora, galera, vamos começar aqui. Vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Vamos mostrar aqui como a gente tirar o Fox, tipo assim, como a gente fazer um 50-20, modo 50-20, sem um Fox sem ficar enchendo o nosso saco. Então vamos colocar aqui o Fox. Agora eu vou começar aqui. 20 Fox e 20 Bonnie. Quando tiver o Bonnie na sua mesa, é que você nunca pode ir lá na câmera do Fox. Se você ir, você vai estar ferrado, porque aí vai dar ruim. Sabia disso, galera? Pessoal, o meu acabou de instalar. Vou jogar aqui pra ver se eu ganho. Ó, o Fox tá aqui na mesa, ó, tá, galera? Tá vendo? O Fox tá aqui na mesa, ó. Onde? Aqui, ó, na mesa, tá aqui, ó, na mesa, ó. Tá vendo? Agora, olha quem tá aqui. O Bonnie. Então, se eu abrir aqui a câmera, aqui, não, a câmera 5, ele vai estar aqui. Ele ainda tá aqui, ó. Olha, tá vendo? O Fox tá aqui agora. Olha ele quem tá aqui. Ai, tá, a câmera tá ruim ainda. Sai, Fox. Aí, tá vendo? Galera, como é... De novo! Aí acontece isso mesmo. Pessoal, já entrei aqui no Ultimate Custom Night. Já tô jogando. Miguel, toma cuidado pra não escolher o Toy Bonnie, tá? Galera, olha isso. Agora, eita, nós, galera. Bugou meu jogo. Tem que pular aqui. Tá colocando os... Ah, não, galera. O Miguel tá colocando os afters. Ai, galera, agora tem que esperar aqui sair. Sai logo, merda. Aí, saiu. E agora, vamos mostrar aqui os animatronics. Você vai aqui, ó, os animatronics dos dutos. Aqui, ó, Happy Frog. Vou ter que deixar aqui no máximo. Happy Frog, Mr. Ripple, Big Pet, Ned Bear. E esse aqui, ó, o azulzinho. E o Oliver. Todos esses. Que azulzinho? Aqui, ó. Não, não. E a Tica fica nos dutos. Não, ela fica nas ventilações. Eu tô falando dos dutos. É, Mikael, no Ultimate Custom Night ela fica na ventilação, não nos dutos. Aqui, galera, tem todos esses animatronics aqui. Dos dutos. E agora, comecei. Agora, fica quieto. Medo de todos. Agora fica quieto. Tá bom. O Toy Bonnie nem dá medo. Já selecionei. Pessoal, já selecionei aqui os meus animatronics no meu celular. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo no meu canal jogando Ultimate Custom Night. É, galera, e é bem fácil. Depois eu ensino aqui pra vocês. Galera, primeiramente vocês vão vir aqui e tá vendo aqui, ó. Tem 3 câmeras aqui. Tem a ventilação, os dutos. Tá vendo aqui? Quando vocês começarem, coloquem esse troço aqui. Aí vocês nunca mais abram. O Oliver, você tem que fazer isso daqui, ó, pra ele ficar voltando. Viu? O Oliver, ele tá voltando. Aqui, ó. Vamos resetar aqui a ventilação. Tá vendo aqui, galera, que a gente tá com muito calor, né? Então, você vai ficar clicando assim, ó. Vai ficar fazendo isso daqui, ó. Ó, deixa aqui. Filha da mãe, velho. Vai ficar fazendo essa sequência aqui, ó. Filha da mãe, challenge. Filha da mãe, Miguel. Tá ferrado, Miguel. Ai, você crepe.
agora tentar uma vez? Não. Dois trap. Plus Trap. Pra mim também. Ele não fala nada. Ele não fala nada, galera. Eu nem botei o... Bush Foi Trap. o Didi, cara. Foi essa menina ali que apareceu. Tortinho. Foi ela ali. Essa aí. E o Plus Trap nem tem na tela de seleção Eu vou aqui, tirar Miguel. esse cara aqui do peixinho, velho, que é difícil você pescar o peixe. É, pra pescar o peixe, você... Esse Ô, Miguel, de você tem- babaca. Ô, Miguel, a Didi é mais chata de todas, porque ela escolhe uma Minatronic pra gente. É, como é que ela não escolhe o Bush Trap de novo? É... Puxa. Olha aqui, ó. Tem a... Agora nós dois. Não é pra falar. Que eles estão fazendo um vídeo. Galera, Não fala nenhuma. Tá bom. Galera, os Omniatronics que são amigo, que é amigo do Fox, são esses daqui. O Bonnie é amigo do Foxy. O Toy Bonnie é amigo do Foxy. A Phantom Foxy. Jogo Cocô Taibone. Isso é amêndoa. É a Phantom Foxy. É amendoim. Não é Mendel. É Mango. É, tem um G. Então, esses aqui são os Omniatronics. E esse daqui também, ó. E o Puppet. O Puppet não, porque é o mais chato de todos. Agora, galera, aqueles Omniatronics que são... Agora eu vou mostrar os Nightmares. Aqui, ó, Nightmares. Aqui, eu vou colocar. Eu estou aqui colocando todos os Nightmares. Quero ver você jogar com eles. Tá bom, eu vou jogar. Galera, os Nightmares, o Nightmare e o Nightmare Fredbear e o Nightmare, eles são invisíveis para câmeras. Então, você vai ter que fechar a porta quando aparecer um olhinho deles. Esse que é o ruim, né? Aqui, ó. Nightmare Boy. Aqui, galera. Todos os Nightmares estão aqui. Vou começar. Nightmare Boy. O Nightmare Balloon Boy, galera, é o mais... Aqui, ó, Miguel. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Tem que ficar dando choque nele. Aqui, ó, Miguel. Pra pegar o pé, o coisa. Roubou sua pilha. Tu deu um choque nele, Miguel. Aqui, ó. Miguel, pra você pegar o... Pegar o... Esse daqui, ó, no terceiro. Leva de Só fala tudo errado, velho. Aqui, galera, agora eu vou mostrar aqui pra vocês os Omniatronics Nightmare. Ele fala. Não olha, não olha. Morri. Mal começou o jogo, já morri. Não, usa isso daí, Miguel. Usa. Tu tem que usar aquele poder, Miguel. Esse poder é pra tirar a Didi. Aí a Didi não vai ficar mais te enchendo o saco. Posso tentar uma vez? Galera, Você saiu. aí. Posso tentar uma vez agora? Ela fala. Vamos fazer de novo e de novo. Vamos de novo. Não. Bateria. Ai, peraí, Miguel. Sai. Galera. Isso aqui é milho de pipoca? Aqui, galera. It's me. Todos esses aqui são os Omniatronics que o William Afton fez. Ele fez o Fred, Bonnie, Chica, Foxy, Puppet, Golden Fred, que é chamado de Fredbear. Isso mesmo, Golden Fred. O Spring Trap e o Spring Trap. Não é Spring. Da Hell, velho. Vou colocar aqui o da Hell. Mano do céu. Esses são os da Hell? Foxy Tá e bom, Bonnie. pra você jogar com todos os animatronics. Agora vai. Não, tio Taibone. Ah, não! Eu coloquei isso daqui. Que merda! Esse daqui é o mais chato. Não tem como jogar com ele. Toy Fred, galera. Tira a mão de mim, cara. Meu mascado. Vocês aí, todos realmente. Você sabe que eu também coloquei. Coloca a máscara.
Galera, será que ele fala? Puta pega! Susto! Eu tirou o Rockstar Bonnie. Rockstar Bonnie é o mais chato de todos, Miguel. É mesmo, ele fica na nossa sala e depois, quando a gente vai passar, quando a gente vai pagar os faz Eu posso ter dado uma vez? Uma vez agora? o Fred, ele mata a gente. João, posso dar uma vez agora? Posso? Que você morreu pra quem? Rockstar Fred. Bonnie. João, posso tentar uma vez agora? Não, peraí. Mas por quê? Você disse que eu também... Galera, eu vou colocar aqui os animatronics que são mais chatos. Peraí. Vou colocar os toys primeiro. Os toys. Por que os toys? O Fox, eu sei o que tem que fazer com ele. A gente não pode deixar o cachorro dele ir embora. A gente tem que clicar e comprar alguma coisa, senão ele não fica na Rockstar Fox? É, o Rockstar Fox. Galera, primeiro aqui vamos levar o jumpscare do Fredão. Fredão. Super Fredão, né? Só não. O que é isso aí que vocês estavam tentando? É feijão. Milho de pipoca. Não, é feijão. Milho de pipoca. É feijão, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Feijão. Milho de pipoca. Bora falar com milho de pipoca. Galera, aqui, ó. Aqui, ó. Peguei moeda. Aqui, ó. Vamos levar jumpscare do Fredão, ó. Eu não. Sai fora. Eu não vou. Tô ligando aqui. Porque eu não podia segurar. Galera, eu coloquei aqui. Eu liguei o esquentador. Quero ver você só botar todos os puppets. Filha da mãe! KKKKK. Vai cagar na mato. Vai peidar você. Eu não quero ir, não. Hero! O Fred... Que isso? Foi isso? Sai! Sai, menininas! Meninas? Essa foi vida de ver 5. Sai, menininas! Sai! Bota máscara. Não tem máscara, sai de ver 5. O que acontece? Eu levar um Deus dele. Que susto! Do nada o Fred. Galera. Aqui, João, olha só qual o ataque do Ô, João, já tô nessa. Eu espero que eu sobreviva. Tem o Bully Fred, tem o Nightmare Bully Fred. Posso agora uma vez? O Nightmare Fred. Eu botei até o Nightmare. Que macabro, gente. Macabro mesmo. Não foi isso daí, não. Foi aqui no meu telefone. Taca a lanterna! Lanterna! É um... Lanterna! Aqui, ó, galera. Tá presa! O Nightmare. Aqui, ó, galera. O Bonnie, né? Vamos levar o jumpscare aqui do Bonnie agora, galera. Tá preso! Eu tô vendo que é do Nightmare Fred Burn. É mesmo. É que tá tudo no level 20, João. Aí tá no modo mais agressivo dele. Eu sei. Jogar. Posso botar uma coisa? Pera aí, cara. Eu não consegui, cara. Só posso tentar? Só essa aí? Eu posso tentar? Porque eu nunca joguei. Aqui, ó, galera. Para ligar o ar-condicionado. Para de me perturbar. Então para de me perturbar. Aqui, ó, galera. Você percebeu que o cara só embora? Foi mesmo. Tá preso, que susto, Bonnie! Agora, filha da mãe.
Obrigada. Galera, tá tendo briga aqui, galera. Toma um pitinho. Me acertou. Ai. E agora, acertou? Galera, tá tendo briga aqui, galera. Dá minha camisa. Então para. Ah. Miguel, vou entrar. Tchau. Pô, não quer jogar com seus amigos? Tá bom, galera. Agora a gente não sabe porque não quer mais jogar forte aqui. Posso? Galera, a Tica no Five Nights, no FNAF Ultimate Night, a gente tem que ficar trocando a música dela. Se a gente não trocar, a gente tá morto. Eu sou bem. Tá preso. Galera, é a Tica. Nesse jogo que ela faz isso. O duto. Olha lá. Bugou, velho. Eu não vou ver isso. O que é esse olho? Isso aqui? É. Cara, isso aqui é a lâmpada. A Tica. Oh, Tica, criatura. Ó, quebrado. Que isso, eu Por que você colocou ele no level 20? Eu coloquei a máscara, Miguel. Ó, ele vai falar, ó, galera. Cadê? Não falou. Caraca. Falei que ele ia falar? Posso jogar agora? Já sei. Não, eu escolhi outros bonecos. Agora você vai morrer. Deixa eu colocar a máscara bem na hora. Fica de máscara o jogo todo. Vai. Olha aquele inimigo. Ah, não. Bugou. Coloca a máscara. Agora deixa eu escolher os outros bonecos. Mas você é um prova. Olha só. Posso que esse monstro. Olha só os bonecos que eu vou botar. Não, tira esse. Olha só, você vai ver. Não. Não, teu level 9. Deixa eu achar aqui que eu vou precisar. Peraí, tá bem. Pedir do vídeo. Galera, esse daqui foi o vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar todos os jumpscares de todos os animatronics. Então, até a próxima. Falou!